Tá tendo dificuldade em resolver questões que envolvam orações coordenadas? Então se liga que este é o momento de você tirar todas as suas dúvidas em relação à classificação das orações coordenadas. Então se liga no vídeo de hoje. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, trazendo esse conteúdo especialíssimo e fresquinho para vocês, falando sobre gramática mais uma vez e agora entrando no mérito das orações coordenadas, as afamadas orações do período composto que geram série de dificuldades na hora de classificar e a gente vai facilitar a sua vida aqui. Mas antes de mais nada, quero pedir uma gentileza para você, aquela gentileza de sempre. Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo bastante para muita gente e se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos mais recentes publicados aqui. Lembrando que tem vídeo de graça para você toda semana. Primeiramente, a gente tem que definir adequadamente o que nós entendemos por período composto. Vale lembrar que período simples é aquela construção efetivamente feita a partir de um verbo, a partir de uma oração. Quando a gente fala de período composto, portanto, eu estou falando de duas construções ou mais até mesmo, que vêm compostos cada qual com um verbo distinto e que acabam se fundindo, se juntando para a formação de um sentido mais apropriado. Período composto, portanto, é uma construção que tem mais de um verbo, beleza? E toda vez que existe essa relação em que eu tenho mais de um verbo na construção sintática de um período, significa que as duas orações, 3 orações, 4, sejam quantas forem, estabelecem relações entre elas. E quando há uma relação de período composto por coordenação, eu tenho algumas classificações que eu devo me conscientizar que existem. A grosso modo, eu tenho duas classificações que dividem, então, as orações coordenadas. Aquelas orações que coordenam-se entre si e que vêm sem conjunção. Nesse caso, eu tenho a oração coordenada assindética, a minha famosa OCA, que não tem conjunção, e eu tenho, segundo, a oração coordenada sindética, aquela que vem acompanhada de conjunção. Para ficar mais claro, lembra que síndeto significa conjunção. Então, quando a gente falar de oração coordenada assindética, é aquela que não tem conjunção, e sindética, aquela que tem conjunção. Para você ter uma ideia um pouco mais clara, dá uma olhadinha nesse exemplo que eu trouxe para vocês, bem basiquinho, tá? As leis protegem o cidadão, mas o Estado pouco faz. Você pode perceber que existem duas construções, duas orações. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, perceba? Eu tenho o primeiro verbo que é protegem e o segundo verbo que é faz. É muito importante nessa classificação e nesse estudo você ter o cuidado de identificar o verbo primeiro, ou a locução verbal, porque isso vai ajudar bastante você também a identificar onde estão localizados cada uma das orações que compõem esse período. Tudo bem? Então esses dois verbos estão demarcados bonitinho. E veja que eles estão unidos ou separados e distintos entre si por meio de uma conjunção que é o mas. Toda vez que existe essa construção, lembra de cortar e separar as orações antes da conjunção. Ou seja, eu tenho uma primeira oração, e essa primeira é as leis protegem um cidadão, e a segunda oração, mas o Estado pouco faz. Veja que eu tenho então duas orações que se distinguem entre si por meio da utilização desta conjunção. Poderia ser um outro demarcador, uma vírgula, um ponto e vírgula, por exemplo? Poderia também, mas aqui a gente vai estudar especificamente as situações em que acontecem o quê? As conjunções. Dito isso, vamos separar bonitinho essa construção frásica? Veja que a primeira oração, as leis protegem o cidadão, não tem uma conjunção, certo? Não tem, a conjunção ficou com a outra oração no comecinho dela. Então, essa primeira oração é chamada de OCA, oração coordenada assindética. Enquanto que a segunda, que vem acompanhado pelo mas, obrigatoriamente, que é a minha conjunção, é a minha oração coordenada sindética. Pô, professor, mas é só isso mesmo? Não, não é por quê? Porque as sindéticas são aquelas orações que vêm acompanhado de conjunção e elas sim que merecem toda uma subclassificação que é feita de acordo com os nossos estudos aqui mais aprofundados. Então a assindética a gente não classifica mais, é simplesmente oração coordenada assindética. As sindéticas que vêm acompanhados por conjunção, elas merecem sim uma classificação do especial. Quais são essas classificações, professor? São 5 classificações no total que elas podem receber de acordo com o sentido empregado por meio da conjunção, ok? A conjunção ajuda demais. Por exemplo, primeira classificação, a oração coordenada sindética pode ser aditiva, quando ele tem a ideia de soma de informações.
Normalmente, as conjunções que acompanham as aditivas são e, nem e mas também. As adversativas, número 2, que são aquelas orações que indicam uma oposição de informações, normalmente introduzidas por essa listinha que eu trouxe para vocês aqui. O mas, o todavia, o porém, o contudo, o entretanto, o no entanto. Terceira classificação, as orações também podem ser alternativas, quando há exclusão ou alternância de ações. Nesse caso, as conjunções podem ser o ou, o ora e o seja. Quarta classificação, as orações ainda podem ser classificadas como conclusivas, toda vez que eu tiro uma conclusão a partir de uma ideia apresentada na oração coordenada assindética. E elas são introduzidas normalmente por que conjunções? Por logo, por portanto, por pois, por assim sendo. E a última classificação são das orações coordenadas sindéticas explicativas, como o próprio nome traduz, traz uma explicação na oração coordenada referente a uma informação atribuída na oração anterior. Pode ser introduzido por que, por pois, por porquê, normalmente. Pô, professor, bacana, agora eu entendi mais ou menos as conjunções que eu acompanho, mas você não pode dar um exemplo? Certamente, meu aluno. Exemplo é muito importante quando a gente fala da situação de apresentação de análise sintática das orações coordenadas. Então vamos para ele, se liga aí que eu trouxe um exemplo de cada para você internalizar muito bem esse conteúdo, beleza? Veja essa primeira frase. O Estado ajuda ou prejudica a vida do cidadão. Veja que a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os verbos. Estado ajuda, perceba que a minha primeira oração está aí. Prejudica é a minha segunda oração, meu segundo verbo, separados por um ou. Lembra sempre que para fazer a divisão dessas orações, eu vejo o limite da conjunção. A conjunção é ou, então eu separo antes a conjunção. A primeira oração, o estado ajuda, é minha oração assindética, a minha oca simplesmente. Eu vou chamar aqui de oca, abreviar a situação que é mais fácil. A segunda oração é uma oração coordenada sindética. E veja que nós temos o ou aí. O ou indica o quê? Uma alternância, uma exclusão de ideias. Escolhe uma coisa ou outra, portanto, alternativa nesse caso, beleza? Segundo exemplo, o MEC é bem administrado, mas não supera os entraves da organização, talvez, enfim. Veja que aí eu tenho uma situação em que eu tenho uma vírgula que demarca também muito bem a divisão das orações, né? A gente identifica o mas, separa antes do mas. A primeira oração é o MEC é bem administrado. Nesse caso, é uma oração que aparece sem conjunção, a minha oca. E a segunda oração, uma OCS. Veja que nesse caso tem o mas. O mas não indica uma oposição? Eu não tenho uma relação de contrastes aqui? Olha, o MEC é bem administrado, bacana, mas não supera os seus entraves históricos. Então veja que eu tenho uma oposição de ideias adversativa, portanto. Terceiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Venha para casa que está escurecendo. Está escurecendo, você tem que voltar para casa antes que, obviamente, a penumbra surja, né? Aí, cuidado que a mãe tem com a criança. Venha para casa, veja, é a minha primeira oração sem conjunção, a minha oca. E a segunda vem introduzida por um que está escurecendo. Professor, não entendi a aplicação desse que ainda, mas se você substituiu, de repente, o que por porquê? Venha para casa porque está escurecendo. Veja que eu não tenho uma explicação. Essa justificativa dada para a oração na ação anterior, da oração anterior, ela indica o quê? Uma oração coordenada sindética explicativa, perfeito? Quarto exemplo, os governantes não ajudam nem administram bem. Veja, não ajuda é uma coisa, e se soma a ideia de não administrar bem, a primeira oração, uma oração coordenada sindética, a segunda, vocês podem perceber que vem acompanhado pela conjunção nem, uma oração coordenada sindética aditiva, somando duas ideias negativas, ok? E o último exemplo que eu trago para vocês aqui, o PIB cresceu este ano, logo, a gestão foi eficiente, é a minha conclusão, percebeu? O PIB cresceu este ano, a minha oca, logo, a gestão foi eficiente. Então, concluo disso que a gestão do país foi muito boa, foi muito eficiente. Então, veja que eu concluí uma ideia a partir da oração anterior, portanto, aqui eu tenho uma conclusiva. Gente linda no meu coração, entender esse assunto, esse conteúdo, a classificação, perceba que não é tão complicado assim, porque as conjunções ajudam demais a gente definir a função de cada oração, a classificação. Vale lembrar que a oração coordenada ainda é uma das mais fáceis, a gente vai entrar no mérito ainda das orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, e aí a gente vai começar a complicar um pouquinho mais esse estudo, mas até lá você já está craque nas orações coordenadas. Só que não vão embora ainda porque na sequência eu trouxe alguns exercícios 2 da FUVEST para a gente resolver e para a gente ver como que isso cai numa prova vestibular mesmo de primeira fase. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo, vale sempre lembrar que você pode colaborar com a gente
gente também nas redes sociais. Você pode colaborar, inclusive ganhar muito com isso, porque nós postamos conteúdo todo dia no Instagram, Facebook, Telegram também tem conteúdo, assim como no TikTok. Então não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Todos os links disponíveis para você acessar essas redes tá aqui, ó, no link da descrição desse vídeo. Então, cara, segue lá a gente, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Instagram, gente, tô aparecendo direto. TikTok, tô tentando fazer umas coisinhas criativas, mas eu não consigo muito, né? Esse corpo aqui duro, né? Não consegue dançar, não consegue fazer muita coisa. Mas enfim, tô tentando. Então, acompanha a gente, ajuda a gente também a crescer um pouquinho mais nessas redes sociais, valeu? Agora sim a gente pode ir para o nosso primeiro exercício da FUVEST. Vamos lá, editor, sobe para mim. Veja que eu tenho aí um enunciado que diz o seguinte: dentre os períodos transcritos abaixo, um é composto por coordenação e contém uma oração que é sindética adversativa. Assinale a alternativa que corresponde a esse período. Vamos fazer o seguinte, dá 5 segundinhos para você responder, pausa o vídeo, faz a leitura com calma e eu já volto com a resposta. Fechou, galerinha? Já deu esse pauzinho, já deu um tempinho para você fazer a questão? Então vamos lá para a resposta. A resposta é a letra E. Por quê, professor? Vamos ler comigo? Em termos mundiais, somos irrelevantes como potência econômica, mas, ao mesmo tempo, extremamente representativos como população. Verificou que esse mas, claro que o mas ele ajuda bastante também, mas ele introduz uma ideia contrária, uma contradição. Olha, em termos mundiais, somos irrelevantes, mas temos representatividade na população. Perceba então que eu tenho um contraste de ideias. Então, se você marcou a letra E, acertou, meu jovem. Vamos para mais uma questão, são 2 apenas. Outra da FUVEST, olha como cai isso em questões vestibulares, primeira fase, aliás, né? Olha que nós temos mais uma questão da FUVEST, a segunda e última. Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço pontilhado não poderá ser corretamente preenchido pela conjunção mas, apenas em uma única situação não caberia um mas. Vai lá, 5 segundos para você pausar e responder essa questão. E aí, já respondeu? Se você disse por acaso, letra B, acertou. Vamos ver? Reino com novo rei, mas povo com nova lei? Não, gente. Reino com novo rei e povo com nova lei. Veja que aí é uma adição de ideias diferentes das demais que apresentam valor contraditório, né? De adversidade. Tudo bem? Gente linda do meu coração, se vocês acertaram essas 2 questões, parabéns. Caso não, tenha dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês prontamente. Vendo a questão, visualizando o comentário, eu já de pronto respondo para vocês, ok? Valeu de coração mesmo por você ter visto o nosso conteúdo até o final. Espero ter ajudado vocês a estudar um pouquinho mais e entender como isso aparece em questões vestibulares também. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!